Oi, hoje nós vamos falar sobre tricologia. O que é a palavra tricologia? O que significa a palavra tricologia? A palavra tricologia significa o estudo dos cabelos. Então nós vamos entender, estudar melhor do que é composto um fio de cabelo, né? Como que funciona vários tipos de cabelo. A gente tem tipo cabelo oleoso, cabelo misto. Então nós vamos entender um pouquinho como é que é esse mundo aí da tricologia, como é que funciona. A gente precisa entender para a gente poder lidar com o cabelo do nosso cliente, para a gente poder falar alguma coisa. Às vezes nosso cliente chega com uma queda capilar e a gente não sabe o porquê. Então, a tricologia ela vai estudar isso, ela vai estudar um pouco do fio do cabelo, tá? Como a gente sabe que tricologia é o estudo dos cabelos, a gente sabe que o cabelo é composto por células, né? A gente tem em células, a gente tem três grandes compartimentos principais. São eles membrana celular, citoplasma e núcleo, tá? A membrana celular, ela é conhecida por membrana plasmática. Ela é a camada externa de uma célula. A gente tem o citoplasma, que ele fica ali entre a membrana celular e a membrana citoplasmática. E a gente tem o núcleo, tá? Que é onde ali está o nosso DNA. Esses três compartimentos são os compartimentos que compõem uma célula. A gente sabe que as nossas células são substituídas todos os dias, né? Através de divisão e de subdivisão. Toda vez que a gente lava, eu vou supor assim, quando a gente toma banho, que a gente lava a nossa pele, cai várias, a gente fala a camada da pele que retira, que a gente está retirando queratina, né? Porque a nossa pele é composta também por queratina. Aquelas são células mortas que a gente está retirando, mas que o nosso corpo já está produzindo, renovando novas células, tá bom? A gente sabe que o nosso corpo é formado por pele, né? O nosso corpo, ele corresponde em média a 3 milímetros de espessura da nossa pele, né? A nossa pele, ela tem várias funções. Ela tem uma função de defesa orgânica, de proteção contra diversos agentes do meio ambiente, né? E ela tem uma regulamentação térmica. E ela, além disso, ela tem funções sensoriais, como calor, frio, pressão, dor, tato, né? Isso tudo é a fisionomia da nossa pele. A nossa pele, ela tem três camadas. Ela tem a epiderme, que é a camada externa. Ela tem a derme, que é a camada central. E ela tem a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. A gente tem também, na nossa pele, o folículo pilosebáceo, né? Que está associado ao folículo piloso e também às glândulas sebáceas. O folículo piloso, ele é a estrutura que dá origem ao pelo ou ao cabelo. E a glândula sebácea, ela é responsável pela produção de sebo, pela produção de óleo, tanto do nosso couro cabeludo quanto da nossa pele, tá? E ela tem funções também de proteger contra radiações UVs e atrito, né? Quando a gente tem algum atrito, protege também e também faz uma proteção térmica. O sebo, ele tem a função de impermeabilizar a pele. Ele faz uma impermeabilização, assim evita a desidratação, que é a saída de água da nossa pele, né? Que é formado pelo manto hidrofílico, tá? Que é uma mistura de suor e sebo. A gente tem nas glândulas sebáceas as que são mais ativas, que é o couro cabeludo, o rosto e o tronco. É onde a gente soa mais, né? São as glândulas que estão mais ativas, tá? A gente tem aí as glândulas sudoríparas, que são responsáveis pelo suor. As glândulas sudoríparas, além de serem responsáveis pelo suor, ela também tem uma grande importância na regulamentação de toxinas, de temperatura, né? Na regulamentação de temperatura
E quando a gente soa, a gente também elimina toxinas que o nosso organismo produz, né? Então, as glândulas sudoríparas têm essa função. E uma outra coisa também, a gente tem 3 regiões no nosso corpo que a gente não tem pelo, que é a palma da mão, né? Os lábios e a planta dos pés. Nós não temos pelo nem na palma da mão, nem nos lábios e muito menos na planta dos pés, tá? A gente tem também a fisionomia dos pelos. O que é a fisionomia dos pelos? Como que é formado um pelo, né? Os pelos existem, como eu falei, por quase toda a região do nosso organismo, menos lábios, planta dos pés e palma das mãos, né? A gente tem, na composição dos cabelos, a gente tem 90% da proteína principal, que é a queratina. Então, a queratina ela é a proteína principal do nosso fio do cabelo. Porém, também junto com a queratina, a gente tem aminoácidos e a gente tem carbono, a gente tem nitrogênio, nós temos enxofre, nós temos também oxigênio e hidrogênio, tudo isso dentro do fio, tá? A gente tem, ó, os principais componentes químicos, que são os aminoácidos, né, que compõem ali a queratina, e a gente tem o carbono. O carbono a gente tem de 50% a 60%, tá? O hidrogênio de 4% a 5%, o oxigênio de 20% a 25%, o nitrogênio de 8% a 12% e o enxofre de 4% a 6%. Esses componentes químicos, gente, nós temos dentro do nosso fio capilar. Nós temos também ali os aminoácidos, nós temos 20, e eles combinam entre si, eles têm sinergia entre si, tá? Nós temos, eu vou citar aqui alguns deles, porque são 20, tá? Nós temos a alanina, a arginina, a aspargina, nós temos a cisteína, a histina, a teucina, a tirosina, a serina, a treonina e tem mais outros aí. Nós temos 20 aminoácidos que têm sinergia entre si, que combinam entre si, que também fazem parte do nosso fio de cabelo, tá? O cabelo ele tem um ciclo de vida que inicia através da divisão e multiplicação dos queratinócitos, que são as células, né? E ela tem como função produzir a queratina, tá bom? A queratina que é a principal formadora dos pelos e do cabelo e também das unhas. Lembrando que além da composição, que é a proteína, os aminoácidos, a gente tem elementos químicos que ainda possuem lipídios, que é a água, tá? Nós temos também o ciclo de vida dos pelos. Como assim o ciclo de vida dos pelos? Os pelos, eles têm fase. São 3 fases. A gente tem a fase do crescimento, a fase do repouso e a fase da queda do fio. A fase anágena, que é a fase do crescimento do fio de cabelo. Aí nós temos a fase catágena, que é aquela fase onde o cabelo está em repouso, né? E nós temos também aquela fase telógena, que é a fase realmente ali do desprendimento do fio. Então, no nosso fio nós temos as 3 fases, tá? Não é que elas têm sinergia, elas têm uma sinergia entre si. Porque o nosso cabelo está sempre em uma dessas fases, tá? Ou na fase anágena, ou na fase catágena, ou na fase telógena. Então, essas fases é que é do crescimento do nosso cabelo, a fase do desprendimento, né? E a fase do repouso, tá bom? Nós temos ali uma estrutura capilar. O que é a estrutura capilar? Nosso fio de cabelo, ele tem a cutícula, né? Que são sobrepostas entre si, uma sobre a outra. A gente tem de 5 a 12 camadas, que são assim, ó, como se fosse uma telinha, uma sobreposta sobre a outra. A gente tem o córtex, né,
que o córtex ele é responsável por todas as mudanças químicas que ocorrem no nosso cabelo. Se nós fazemos uma coloração, um alisamento ou um permanente, essa mudança ocorre dentro do córtex. E nós temos o núcleo, que é a parte interna da estrutura do fio de cabelo, né, de uma haste capilar. Nós temos também dentro do córtex, nós temos uma estrutura que ela é intermediária e ela é responsável pela pigmentação, pela melanina, que dá cor ao nosso cabelo, né? São os melanócitos, que são células que distribuem para a melanina, que é onde dá a cor ao nosso cabelo. Nós temos duas muito distintas, que é a feomelanina, que é o pigmento amarelo, e nós temos a eumelanina, que é o pigmento azul. Então, essas duas melaninas dão a cor ao nosso cabelo. A eumelanina, que é pigmento azul, e a feomelanina, que é o pigmento amarelo. Nós temos também o córtex, ele é responsável pela resistência de um fio de cabelo, tá? Se um cabelo está elástico, quer dizer que o córtex sofreu algum dano capilar. Por isso, não temos a elasticidade. Porque a queratina, o que ela é? A queratina ela é rígida, né? A queratina é que dá a sustentação do nosso fio, junto com os aminoácidos, junto com todos os outros elementos químicos que ela tem, que é o carbono, que é o enxofre, hidrogênio, oxigênio, né? Que é a composição de um fio de cabelo. Nós temos aí no nosso cabelo, a gente classifica, né, o nosso cabelo conforme o grau de oleosidade, de hidratação, o grau de resistência e de interferências cosméticas. Como assim? Vamos lá. Cabelos normais. Como é que a gente distingue quando um cabelo é um cabelo normal? O cabelo normal, ele é um cabelo que a glândula sebácea libera uma oleosidade suficiente, de uma forma equilibrada, né? E vai dar aos fios do cabelo brilho, maciez. São cabelos que desembaraçam com facilidade, né? São cabelos que vão estar com a cutícula bem fechadinha, bonitinha. A gente tem cabelos secos, que são cabelos que as glândulas sebáceas produzem pouca gordura, né? Que não é suficiente para poder lubrificar o cabelo até a ponta. Então, esses fios, eles são de aparência mais opacas, né? São fios porosos, são fios com cutícula aberta, com muita ponta dupla, tá? E o que pode também ocasionar isso? O que pode ocasionar são colorações, alisamentos, permanentes, tudo isso ocasiona a esse fio ser seco, tá? Uso de pranchas, né, em excesso, uso de chapinha em excesso também vai causar isso, tá? Nós temos também cabelos oleosos. Os cabelos oleosos são aqueles cabelos que a glândula sebácea produz sebo em exagero, né? Tá trabalhando muito. Então, esse cabelo vai ficar muito oleoso. Os fios ficam assim juntinhos um com o outro. Aquele cabelo, a gente fala que aquele cabelo tá grudado na cabeça. Aquele cabelo é um cabelo muito oleoso. Como que a gente cuida desse cabelo, né? A gente tem que usar um cabelo realmente para cabelos oleosos. Condicionador, como que eu vou condicionar esse cabelo? Condiciona pouquinho, só nas pontas, para não levar esse condicionador pro couro cabeludo, para não ficar mais oleoso, tá? A gente tem cabelos mistos. Os cabelos mistos, gente, a maioria das brasileiras tem cabelos mistos, né? Que são cabelos oleosos na raiz, porém comprimento e ponta seco, né? Que precisa aí de uma hidratação, precisa de uma nutrição. Então, a maioria de nós, brasileiras, temos esse tipo de cabelo, que são os cabelos mistos. Nós temos aí os cabelos frágeis, são cabelos com pouca resistência, são cabelos mais finos, né? São cabelos com deficiências aí metabólicas, deficiências nutricionais, por isso esse cabelo mais fino. É um cabelo mais sensível, se eu der um estiramento, ele vai se romper. Eu tenho também
cabelos coloridos. Quando a gente fala de cabelos coloridos, a gente fala de cabelo que passou por uma coloração, de cabelo que passou por uma descoloração, né? No caso, luzes ou algumas mechas. Quando se passa por coloração ou por alguma descoloração, que o cabelo vai sofrer? Um ressecamento, né? Ele sofrendo esse ressecamento, que esse cabelo vai precisar muito aí? De um produto específico para poder dar a esse cabelo uma hidratação, dar a esse cabelo uma nutrição, tudo que perdeu com a coloração ou com a descoloração que foi feita. Por isso que toda vez que a gente faz umas luzes ou uma coloração no cabelo da nossa cliente, a gente no mesmo dia ali, depois que retiramos a coloração, lavamos o cabelo, nós fazemos uma reconstrução. Por quê? Para devolver para esse fio o que foi retirado, tá? A gente tem curvaturas de fio de cabelo. A gente distingue essas curvaturas por raças, tá bom? Por etnias. Nós temos aí cabelos asiáticos, né? Que são cabelos de esquimós, japoneses, índios, chineses, que são cabelos lisos, né? Porém grossos, uma textura mais grossa, mas são cabelos extremamente lisos. Nós temos também cabelos caucasianos, que são predominantes em raças caucasoides, que são como os europeus, tá? São cabelos também finos, porém com uma certa ondulação, tá? Vocês verem que são diferentes dos cabelos asiáticos, que são lisos, porém de textura mais grossa. Já os cabelos caucasoides, eles têm ondulações, porém são mais finos. A gente tem cabelos afronegroides, que são cabelos de curvatura mais fechada, diâmetro mais fechado, tá? A maioria de nós tem cabelos assim. Tem cabelos extremamente de curvatura mais fechada, tem cabelos que eu falo que são de curvaturas da 4B até a curvatura 4C. São cabelos mais sensíveis, são cabelos que necessitam de mais reposição de água, de mais reposição de nutrição, porque são cabelos mais sensibilizados, tá? Porque são cabelos de curvatura muito fechada, são cabelos crespos, como a gente diz. Queda capilar. Quando nós falamos de queda capilar, a gente está falando de alguma queda que o nosso cliente pode ter e que a gente precisa saber qual que é o motivo, que tipo de queda que é essa. É uma queda hormonal? Se for uma queda hormonal, o que pode estar fazendo isso acontecer? Puberdade, gravidez, menopausa, terceira idade, doenças glandulares e outra coisa, ingerir, né, açúcar. Isso causa também distúrbio hormonal. Então, isso a gente pode ocorrer aí quedas capilares. Então, quando o nosso cliente chega no salão perguntando, eu tô com uma queda capilar. Então, a gente precisa investigar para saber o motivo correto dessa queda capilar, né? A gente tem queda capilar nutricional. O que isso quer dizer? Se a gente não está com uma alimentação saudável, se a gente não está com uma vida assim tranquila, né? Não estamos alimentando direito, né? Não estamos colocando para dentro. O que vai acontecer? Gente, infelizmente o cabelo vai correr queda, o cabelo vai dar sinal de que algo está errado. Então a nossa alimentação, tudo que ingerimos, que comemos, isso também reflete no nosso cabelo, tá? Então, uma alimentação saudável, uma alimentação correta, vai também dar o quê? Um cabelo saudável, que vai evitar quedas, um cabelo com brilho, tá? Não é só colocar superficial no cabelo, eu também preciso ter uma alimentação correta, tá? Químicas, né? Tem também quedas capilares químicas. É por procedimento químico? Não, é por ingerir substâncias e medicamentos em excesso. O que isso ocorre? Ocorre também queda capilar, tá? Pessoas que têm a pressão arterial alterada, que tem colesterol, artrite ou artrose, que tem esse tipo de doença, são pessoas que vão ter uma facilidade a mais na queda capilar, tá? Nós temos aí quedas capilares psíquicas.
Se o nosso cliente está passando ali por um momento delicado, se ele não tem aquela vida corrida, aquele estresse do dia a dia, né? O que isso vai acontecer? Vai haver queda capilar, é uma queda capilar psíquica, tá bom? Nós temos aí queda capilar por envelhecimento. Conforme a gente vai envelhecendo, nosso cabelo vai oxidando mais, a gente vai perdendo colágeno, nós vamos perdendo aí, vai ter alteração dos radicais livres, né? Tudo que faz parte do nosso organismo. Então, nosso organismo vai ficando mais lento, a gente vai perdendo muito hormônio. O que acontece? Vai haver queda capilar, sim, devido ao nosso envelhecimento, tá? O cabelo fica opaco, fica quebradiço. A gente tem quedas capilares também, que são conhecidas como alopécias. Nós temos a alopécia cicatricial, né? E a alopécia não cicatricial. A alopécia cicatricial, ela recebe esse nome porque vamos supor não, é assim, se a gente corta, né? Cortei, olha, eu tenho um corte aqui, que eu cortei quando era criança, e aonde eu cortei, não nasce mais pelo, tá? Então, é uma alopécia cicatricial, é uma alopécia devido a uma cicatriz, tá? Então, se vocês repararem, algumas vezes a gente vai escovar o cabelo de uma cliente ou vai fazer algum tratamento, aí a gente nota uma cicatriz, né, no couro cabeludo da nossa cliente, e nessa cicatriz não tem pelo, não nasce cabelo, tá? A gente tem também a alopécia, que é a alopécia não cicatricial, que tem a alopécia cicatricial e a alopécia não cicatricial. A alopécia não cicatricial, ela se divide em alopécias androgenética masculina, tá? Alopécia por tração. O que é alopécia por tração? Quando eu penteio o meu cabelo de forma ríspida, né, de forma agressiva, ou quando eu prendo muito o meu cabelo, eu vou criar uma alopécia no meu cabelo. Por quê? Porque, ó, quando eu prendo o cabelo, eu vou estar forçando o meu cabelo, então eu vou estar fazendo estiramento no meu cabelo. Quando eu penteio e eu não penteio de uma maneira assim mais correta, desembaraçando mais devagar, o que acontece? Eu vou criar atrito, então também vou ter uma alopécia. A alopécia androgenética masculina nada mais é do que a calvície, né? Muitos homens têm a calvície, aquela entrada aqui. Então, aquela entrada, aquela calvície, ela é conhecida como alopécia androgenética masculina. Mas nós temos também a alopécia androgenética feminina, que também ocorre aqui na frontal, quedas capilares, tá? Onde ocorre quedas capilares aqui na frontal. Nós temos a alopécia aerata. A alopécia aerata, ela acontece assim rápido, né? Ela tem início muito brusco. Como assim? Que tipo de alopécia que é essa? É aquela alopécia onde ocorre, no nosso couro cabeludo, ocorre manchas, falhas arredondadas, placas arredondadas, que nessas placas não nasce mais pelo. Então, ou não nasce mais cabelo, é chamado de alopécia aerata, tá bom? Ó, assim, como aqui tá o meu couro cabeludo, tá? E aqui, ó, não tem uma bolinha e nessa bola não nasce mais cabelo. Então, é conhecido como alopécia aerata. É uma queda de cabelo muito brusca, tá? É uma doença autoimune que acomete muitos homens e mulheres, tá? Independente da idade. Alopécia por tração. Ela ocorre devido a trações bruscas e contínuas, que eu disse agora há pouco, tá? E ela danifica o folículo piloso, gente. E às vezes é irreversível. Então, nós precisamos tomar cuidado muito com a alopécia por tração. A gente tem o eflúvio telógeno, também é uma alopécia. É uma queda generalizada, sem perda de espessura dos fios, tá? Que entram precocemente na fase telógena. Lembra lá na fase que nós estudamos? Que tem anágena, catágena e telógena. A telógena é a fase do desprendimento.
Então, o eflúvio telógeno, ele acontece, às vezes ele chega a ser crônico e dura aí em média de 11 meses, tá? Perde-se de 20 a 50% dos fios de cabelo e desencadeado por um estresse físico e psíquico, tá bom? Isso causa também medicamentos em excesso, tá? Antidepressivos e remédios para dietas. Pode causar um eflúvio telógeno, uma queda por eflúvio telógeno, tá bom? A gente tem uma queda capilar chamada eflúvio anágeno, tá? É aquela queda capilar por envenenamento de quimioterapia. Os remédios de quimioterapia, quando tem aquela queda de cabelo, é chamada de eflúvio anágeno. A gente tem psoríase. A psoríase, ela não causa queda capilar, tá? Ela tá assim entre doenças de pele, vamos falar. A psoríase, ela é uma doença de pele, ela não é contagiosa, tá? A psoríase, ela assim, às vezes ela dá aqui na nuca aquela mancha branca com muita escamação e quando tá muito irritado fica muito vermelho. Dá muito aqui na nuca, às vezes no rosto, aqui próximo à orelha. É uma doença, não é contagiosa. Se a cliente quiser fazer uma coloração e vocês verificarem que tá muito irritado, que tá vermelho, a gente não pode fazer a coloração, tá bom? A gente tem aí doenças do couro cabeludo. Quais são as doenças do couro cabeludo? A gente tem a dermatite seborreica, também não é contagiosa, né? Às vezes é uma doença crônica. Ela ocorre quando as glândulas sebáceas estão produzindo muita oleosidade no cabelo, tá? Os sintomas, quais são? Descamação do couro cabeludo em excesso, vermelhidão, tá? E fica assim irritada, coçando aqui o meu couro cabeludo. E quando a gente passa a mão, parece que é caspa, mas não é caspa. É muita glândula sebácea que está sendo produzida, onde causa descamação, tá? Chama dermatite seborreica. Nós temos também a caspa. A caspa é uma descamação também do couro cabeludo, tá? Aquelas que a gente passa a mão e vai caindo, aqueles branquinhos, né, que a gente fala. A cáspula, ela quer dizer que a renovação aí das nossas células da epiderme está sendo muito rápida. É onde ocorre essa caspa, tá bom? É onde ocorre essa descamação no couro cabeludo, viu? E também é desenvolvido por fungos. Por isso que a gente tem que fazer um tratamento correto, usar um shampoo adequado, quando a gente verificar que o nosso cliente está com caspa, tá? Então, passar tudo certinho para o nosso cliente. Nós temos também eczema ou dermatite, que ela é uma sensação de coceira seguida de inchaço, né? Ai, tá coçando aqui, inchou aqui o meu couro cabeludo. Isso é um sinal de eczema ou dermatite. O que a gente aconselha, nós cabeleireiros? A procurar um dermatologista para verificar o que é e para poder passar o tratamento correto. Nós temos também a foliculite. A foliculite é uma infecção no folículo piloso causada por bactérias. Onde a gente vê muita foliculite é em barba de homem, né? Que faz a barba, aí a gente vê aquela inflamação, né? Aquela pístula lá, né? Que tá inflamadinho, tá com pus. Aquilo lá é o folículo piloso que tá inflamado, tá? Aí nós temos, gente, as doenças do fio, porque até agora nós falamos de doenças do couro cabeludo, falamos de como verificar o cabelo devido ao grau de oleosidade, se o cabelo é misto, se o cabelo é seco, né? Vimos as doenças, agora a gente vai ver doenças da haste capilar, do fio. Nós temos, ó, a tricoptilose, que nada mais é do que a famosa ponta dupla, tá? Essas doenças do fio, a gente chama de tricoses. Quando se fala em tricoses, nós estamos falando de doenças da haste capilar. Tricoptilose, famosa ponta dupla, gente, famosérrima aí. Ai, eu tô com pontas duplas. Ah, o que a cliente tá com essa doença no fio? É uma tricoptilose que ela tá bom? Nós temos a triconodose. A triconodose é o famoso nó nos fios.
é quando tá aqui o cabelo e tem aquele nó. A gente só consegue ver com o aparelho, né? Um aparelho microscópio, gente, eu esqueci o nome, que a gente olha e vê realmente o fio e o couro cabeludo, tá? Chama analisador capilar o cabelo, o aparelho, tá? Então, a triconodose é o famoso nó nos fios. Quem tem muito nós nos fios? Cabelos com curvatura 3C a 4C, que são cabelos cacheados, tá? Então, como eles são muito finos, eles dão muito essa triconodose, que é o nó nos fios. A gente tem a tricoréginodosa, que é a ovulação. É assim, ó. É um alargamento no fio. Aqui tá o fio do cabelo. Aí, quando chega aqui, vamos supor que aqui tá inchado, tá? Forma-se um alargamento aqui. Aqui o fio tá fino, aqui o fio deu uma largada e aqui ele continua fino. Essa doença da haste capilar, ela é chamada de tricoréginodosa, tá bom? O tratamento? Qual é o tratamento para poder fazer no cabelo quando está com ponta dupla, quando está com tricoréginodosa, quando está com triconodose? Qual o tratamento que eu devo fazer? Olha, hidratação, tá? Reconstrução, nutrição, tratamentos para poder fechar essa haste, para poder curar essa haste capilar que está com ou pontas duplas, ou a triconodose, ou a tricoréginodosa, tá bom? Lembrando que cabelos de curvaturas mais fechadas, que são a de curvatura 3B até a curvatura 4C, são cabelos mais finos, são cabelo que exige mais cuidado, tá? Muitas vezes, gente, até quando, no dormir mesmo, quando a gente dorme, o nosso cabelo está em contato com a fronha do travesseiro, né? A melhor fronha para não criar atrito no cabelo é a de cetim, porque o nosso cabelo vai deslizar. Então, nosso cabelo não vai criar atrito na hora de dormir, porque a gente mexe para lá, mexe para cá, vai criando atrito. Então, com a fronha de seda, né, de cetim, não se cria esse atrito ao dormir, tá? Então, a gente fala muito para a cacheada que para ela usar uma fronha de cetim, usar uma toalha 100% algodão, por quê? Porque isso tudo, quando vai causando atrito na haste capilar, acaba causando aí a tricoréginodosa, acaba causando a tricoptilose, acaba causando a triconodose, né? Então, tudo isso são precauções, tá? Mas tem tratamento? Tem tratamento. Hidratação, nutrição, reconstrução. Aí é verificar o que a haste capilar tem, né? O que o fio do cabelo tá, para poder fazer um tratamento, tá? Quando a gente fala de tratamento, eu estou falando de hidratar o cabelo, de nutrir o cabelo, de reconstruir o cabelo. Gente, todo o cabelo precisa de água, precisa de nutrição, que são vitaminas, e precisa de reconstrução. A reconstrução ela vai cimentar o fio do cabelo, né? E todo o cabelo precisa de cuidados. Quando a gente fala de doenças do couro cabeludo, se a gente verifica algumas doenças no couro cabeludo do nosso cliente, primeiro a gente vai entender o porquê, o que está acontecendo com o nosso cliente, para a gente poder falar o correto para o cliente, dar um respaldo para o cliente, né? Se é uma coisa que dá para a gente tratar, a gente cuida. Se são algumas doenças que não está para nós, cabeleireiros, cuidar, nós vamos passar para um profissional da área, que é um dermatologista, né? Que é um profissional estudado, que vai passar corretamente ali um tratamento para o nosso cliente poder fazer, tá? A gente tem as quedas que temos que verificar o porquê porque o cliente ele chega, gente, ele vai perguntar, olha, meu cabelo tá caindo muito. Aí você precisa fazer um questionamento, né? Eu falo que a gente é médico também, nós somos doutores do cabelo. Então a gente vai questionar, vai perguntar para o nosso cliente o que o nosso cliente está fazendo, como é que está a alimentação do nosso cliente. O nosso cliente toma muito medicamento, o nosso cliente tem uma certa idade. O que está acontecendo com o nosso cliente para a gente poder falar o correto para ele. Você está com uma queda capilar porque você prende muito o cabelo, porque você passa muita chapinha. Então, tudo isso nós temos que falar para o nosso cliente, tá bom?
Olha, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou, eu expliquei um pouquinho sobre tricologia, tá? É só pra gente ter um entendimento melhor, pra gente poder cuidar do cabelo do nosso cliente, saber o que é uma ponta dupla, saber o que são os nós nos fios, classificar cabelos, né? Cabelo oleoso, cabelo seco, como é que eu vou cuidar desse tipo de cabelo? Então, hoje a gente viu um pouquinho sobre tricologia, tá? Espero que tenham gostado. Beijo!